nós vamos receber um engenheiro que também é cantor, ele é compositor, dançarino e outras coisinhas mais que ele deve fazer, só que É, ele não e, conta para ninguém. e é canceriano também. É canceriano. Pô, um ótimo gancho. Então, seja muito bem-vindo, Renato. Renatinho SA. Renatinho.s.a, É, isso isso aí. aí. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado da energia, obrigado do astral. E vamos lá, cara. A Tô aqui, gente minha vida é um tá, livro aberto. estamos muito É. felizes de te receber aqui hoje. E eu acho que vai ser um, Vai ser, um vai ser. podcast diferente hoje, hein? Sejam todos bem-vindos ao Vive de Quê, Faz o Quê. Eu sou Delcio Ribeiro e esse é meu parceiro. O William Oliveira. Quero fazer um convite aqui para vocês se inscreverem no nosso canal. Não esquecendo também de seguir também nossos patrocinadores. Instituto de Beleza The Black Hair, lá onde tudo acontece. Criativa 3D. Proporciona fazer esse programa aqui, fazer esse podcast, nos cede esse espaço. Então, se você precisa fazer um podcast, fazer videoaulas ou qualquer tipo de conteúdo para a internet, liga aí para o pessoal da Criativa 3D, vocês serão muito bem atendidos. E não esquecendo das fotos maravilhosas que ele faz, hein? Eu acho que a melhor forma da gente começar, como eu sempre falo, Pelo é do começo. Do Entendeu? começo. Começo. E eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória, né? A sua vida, como tudo começou antes da engenharia, na engenharia. 1988. Nossa! Quase um diário de detento, né? 1988, Jardim Angelina, região do Grajaú, Vila São José, perto de Iporanga. Ah, Bom, eu nasci em 88, vou fazer as contas aqui. 37. Tá jovem 37. ainda. Eu faço a conta rápida. Tá novinho. Engenheiro, né? Engenheiro faz conta rápida. Tem que ser, né? Pô, eu nasci em 88, numa família eu tenho mais 2 irmãos, eu tenho um irmão e uma irmã, eles são mais velhos que eu, né? Você É o pessoal chama de temporão. Você é o caçulinha, o temporão. Putz, cara, minha irmã, que é a do meio, tinha 16 anos, meu irmão tinha 18 quando eu nasci. Caramba, a diferença é grande, hein? Bem grande, bem distante a diferença. Tomou muito cascudo, hein? Rapaz, eles eram bonzinhos comigo, eles eram bonzinhos. O meu irmão, minha mãe é diarista, meu pai era alfaiate, né? A minha irmã estudou, fez magistério e meu irmão é músico, né? Então, desde os 9 ali, dos 9 anos de idade, meu pai sugeria Sugeria, dele, assim, dele livre e estudar espontânea pressão? música, e dele estudar música. E eu acho que isso influenciou bastante a minha trajetória, porque quando eu nasci, eu já tinha o convívio com aquele gosto musical, com a música por si só, sempre tinha um Seu instrumento. pai também era da música? Meu pai, eu ouvi dizer que ele tocava pistão, mas eu acho que era aquele desejo passado de pai para filho, sabe? Então, o meu Ele, irmão abraçou esse sonho e passou a ser o sonho do meu irmão ele não também. teve oportunidade e acabou Exato, exato. Meu apostando pai nos era do filhos, né? interior da Bahia, de Jequié, e minha mãe nasceu em Pernambuco, mas veio para cá muito, muito jovem, com 6 meses. E toda essa influência fez diferença, porque ali durante a infância, no modo geral, eu tinha contato com compositores, com músicas muito diferentes, assim, eu acho que era além do popular, porque para quem nasce na periferia, na quebrada, modo de dizer, você ouve o Tá que todo ligado, mundo mano? ouve, tá ligado, mano? Você ouve o que todo mundo ouve. Aham. Então, tipo assim, eu ouvia ali muito pagode, né? Eu ouvia sertanejo, o que rolava É. na rua, Oi, ouvia e rap. salve o pessoal do Pagode da 27. Pagode da 27, visitei o É, Pagode da 27. Não tem como gostar de samba e não passar por lá, entendeu? entendeu? E, pô, eu ouvia o que todo mundo ouvia, mas dentro de casa eu tinha oportunidade de me relacionar com uma música que eu entendo que ela tem uma cultura que agrega bastante ali. Então eu já ouvia Oswaldo Montenegro, João Bosco, Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Raul Seixas, né? E por aí vai. Um contato muito forte em relação à música popular brasileira, né? E isso ajuda, né? Na Lógico que construção na do. construção. Então eu lembro que durante o processo de adolescência a galera curtia uma parada que não era o que eu curtia, né? Porque eu ia para um outro caminho, para uma outra lógica ali de construção de gosto musical, né? E quando eu lembro que eu tinha uns 9 anos, meu irmão tentou me explicar, né? Começar a me explicar violão e eu não me interessei quando eu tinha 9 anos.
E quando eu tinha 13, eu virei pro meu irmão e falei assim, pô, eu quero, né, Aprender. quero aprender. Ele falou assim, vai ser a última vez que eu vou te explicar. Me senti incentivado. E eu era, né, eu tenho hiperfoco, então eu sempre a partir do momento que eu desenvolvo interesse, eu estudo, né, eu entro, eu crio uma Se imersão aprofunda em mesmo. relação àquilo. Então eu lembro, tipo assim, do meu irmão me explicar, né, trazer alguns roteiros relacionados ao violão e eu ficar estudando, assim, por horas. Horas a Parava, fio. assistia um desenho, voltava, pegava o violão, fazia a tarefa da escola, pegava o violão e assim ia, né. E eu comecei até então eu entendo que eu tive um desenvolvimento um pouco mais rápido, Sim. né, até pelo contato que eu tinha, que era muito cedo, né, então você E acho que relativamente, mais novo também é cuca fresca, né? de uma maneira relativa, eu já consumia muito daquilo. Então, existem algumas familiaridades, musicais, sonoras, né, eu aprendi a afinar um violão sozinho, Uhum. né, então não tinha uma construção, "Ah, é essa nota", não, me parece esse som, né. Depois, muito para frente, que eu fui entender que isso era uma habilidade que os músicos desenvolvem, que se chama ouvido relativo, Sim. né, você conseguir absorver tem o ouvido absoluto, não é meu caso, é o caso da Milena, É. que teve É aqui que ela também, tem um né, ouvido então tem absolutíssimo. uma percepção, qualquer som já cria uma correlação com uma determinada nota. Uhum. Eu não, eu tenho uma percepção do som que músicos normalmente conseguem. Com o tempo acaba desenvolvendo, né. Exato, com muito estudo. E o meu acho que foi muito pelo contexto de vivência. Então eu estava ali, eu estava ouvindo o tempo inteiro, eu fui estimulado, né. E daí eu comecei a desenvolver, e daí ele chegava em casa cansado de tocar, eu já falava assim: "Mãe, mas me explica esse outro negócio aqui". Nossa, mano, moleque chato, mano. Era exatamente isso. Ele: "Renato, eu quero Ô, mano, me erra, descansar". mano. Não, Me quer dizer, deixa. daqui a pouco eu te explico, daqui a pouco eu te explico". Não, 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 só um E eu falei: pouquinho, só "Só um mais pouquinho. pouquinho, só mais pouquinho". Aí eu pegava, ia lá para o cantinho e ficava ali treinando, né. Mas isso me ajudou muito. Daí até eu Sim. achei algumas revistinhas perdidas A gente e usava muito, né, a revestinha exato, cara. era tudo E de daí eu bom. estava fazendo ali os acordes de uma maneira mais simples, daí peguei uma revistinha, eu lembro disso até hoje, e tinha a cifra de Flor de Lis do Djavan. Olha, Eu falei: "Rapaz, que é isso esse aqui, negócio aqui cara?" tá estranho. Né. E daí eu comecei a decorar aqueles caminhos, aqueles Uhum. sons, e daí, enfim, né, eu acho que eu fui aprendendo com meu irmão dessa maneira relativa. Tenho memórias de eu falar assim: "Como é que faz tal coisa?" Dele pegar um violão, eu pegar outro, e ele falar: "É assim, ó, copia esse som, copia mais ou menos essa movimentação". E eu começar a tá, mais ou menos, ou seja, isso acaba te desenvolvendo de um ponto de Sim. vista mais sagaz, Uhum. né. E eu tive toda essa vivência, né, e daí fui ganhando gosto pela situação, à medida que eu fui desenvolvendo ali na adolescência, no começo eu era muito tímido, e eu percebia que o violão ele me levava para um lugar confortável, em relação àquilo que eu queria dizer, ao lugar de fala que eu acabava ocupando naquela Você foi se sociedade que já era a escola, dentro da quebrada, né. aí você já foi se soltando, né. Exato, ou seja, fui me desenvolvendo a partir daí. Te ajudou também, né, velho? Entendeu? Um pouco, Te um ajudou, te pouco, cara, ajudou. Um Da pouco, um pouco. escola, né, É, o cara música. Compensa um pouco a lataria, entendeu? compensa um pouco a lataria, né, cara, enfim, eu era um cara desenrolado. Calma aí. Era um cara desenrolado. E eu fui fazendo isso, só que eu tinha uma percepção, eu lembro de eu falar pra minha mãe assim: "Mãe, eu vou estudar música", tinha 18 anos. E minha mãe falou assim: "Olha, é esse caminho, né, o caminho que a gente conhecia era um caminho parecido com o que o meu irmão havia seguido, né, olha, a vida é assim", né. E eu tinha uma facilidade com exatas, né, minha mãe e minha irmã sempre me incentivaram desde pequenininho a estudar. Então, isso acontecia de uma maneira assim: "Ó, você vai brincar lá na rua, mas você vai estudar 1 hora aqui antes", né. E eu acho que eu era uma criança honesta. Eu pegava e estudava mesmo, né, eu falava Pra voltar pra brincar logo. porque eu queria brincar, né. Então eu fui desenvolvendo alguma facilidade dentro do campo de exatas, mas, enfim, acho que de uma maneira geral você vai se desenvolvendo, mas eu gostava mais de exatas, né. E daí minha mãe virou e falou assim: "Ó, você é bom de matemática, você é bom de física, você gosta de desenhar, né, e se você fizesse uma outra coisa?", né, porque a mãe não vai conseguir te ajudar com a faculdade de De música, né, música. escolhe uma outra coisa. Eu falei: "Então eu vou fazer engenharia". A mãe não vai conseguir te ajudar, né. Você vai ter Eu não que entendi bem a situação. Mas ali eu acho que eu comecei a transformar essa história numa outra coisa, que eu virei e falei assim: "Não mãe, eu vou conseguir", né, dela: "Não, que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar". Comecei com engenharia de produção mecânica, né, arranjei um emprego,
né? Fui atendente de telemarketing. Eu lembro que era uma conta assim bem exata. Era algo como se fosse assim, eu ganhava 510, eu pagava 450 de faculdade, eu aproveitava a condução que a empresa pagava para chegar próximo da faculdade, ia andando da faculdade para o trabalho e aproveitava a condução para voltar para casa, né? Então tinha Eu sei bem o que você está dizendo, porque a minha história é idêntica. O salário era é para pagar a isso. faculdade e a condução Exato, é para e isso. E eu isso. lembro que os R$ 60 que sobrava nessa conta, né, era para eu tirar xerox de livro, enfim, para uma situação eventual ou outra que eu precisasse Uhum. estar fora ali, enfim, né. Então eu tenho memórias, assim, que são: eu fui no McDonald's, mas eu já era um pouco mais velho, entende, não era comum para mim. Era Sim. porque minha madrinha me levou no McDonald's, um contexto assim, sabe. Tanto que eu lembro a primeira vez que eu fui no cinema. E eu acho que essa foi a primeira vez que eu olhei e falei assim: "Tá, eu não escolhi a arte". Né, então, tipo assim, eu escolhi que isso seria um hobby, eu sabia que isso estaria presente na minha vida, mas eu falei assim: "Mas a minha rota vai ser outra", né. E era uma coisa assim que o pessoal fala: "Ah, eu faço faculdade", ou, né, o pessoal ia para o barzinho da faculdade, imagina que eu ia para o barzinho da Passava faculdade, longe, cara, né? né. E daí aos poucos eu fui desenvolvendo, consegui um estágio, só que era isso, você trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade, você saía da faculdade, pô, eu ainda morava, né, tinha que pegar o ônibus, era 40, 50 minutos de ônibus, Morava no Graja, né? Daí... é, entendeu? E daí, pô, é isso. Então, eu lidava com essa realidade e eu aceitava bem essa realidade, porque eu sabia onde eu queria chegar. Isso era claro, né, que eu falei assim: "Pô, o engenheiro hoje o piso de mercado é tanto, esse piso de mercado já é uma condição muito melhor do que os meus amigos". Por exemplo, porque era a referência que eu tinha. Então quem jogava bola comigo na rua, de repente, pegava e falava assim: "Pô, eu consegui um trabalho como cobrador". E o trabalho como cobrador era um trabalho importante. Por quê? Porque ganhava dinheiro, o cara estava comprando tênis já, e eu olhando Uhum. falei: "Rapaz, né, eu não estou ganhando nada", né, mas eu entendo que um pouco mais para frente eu vou ter uma condição um pouco melhor, né, e fui desenvolvendo. No meio desse caminho da faculdade, um amigo meu, ele falou assim: "Cara, eu faço parte de um grupo de teatro, você não tá afim, né, a gente tá precisando de alguém lá, você não". E eu peguei e falei assim: "Ah, cara, vamos lá", né. O bichinho da arte já começou a É. rondar, né? Daí eu fui, beleza. Aí eu fui, fiquei uns 6 meses estudando com a galera, participei de um festival. E sua mãe falou: "Filho, a mãe não vai poder te A ajudar. mãe não vai poder te ajudar. Mas Foca". e foi Foca. mas minha mãe é um grande herói, cara, olha o momento de emoção aí, né, minha mãe é uma senhora, né, que não teve muita oportunidade de estudo, mas de uma inteligência, de uma sabedoria, né, minha irmã também. Então, cara, isso é claro, né, quando o jovem ele tem um apoio familiar, uma outra construção, isso faz muita diferença, Faz toda a né, diferença. sobre desenvolvimento potencial. Depois eu fui perceber isso mais pra frente, ali eu não tinha essa ideia, eu só sabia que eu tinha a minha família como grande apoiador e, sabe, e sempre junto, cara. Eu passei menos Cara, dificuldade que os meus irmãos, por exemplo. E eu acho que eu honrava e honro até hoje, dentro do que eu posso, o suporte que a minha família me deu. Então isso vem desde o contexto que era assim: "Ó, você vai estudar, depois você vai brincar lá fora". Ok, Você então eu vou já estudar. cresceu com esta educação, Então né? eu vou estudar, né, isso fez toda a Uhum. diferença, né. No meio do caminho veio esse rolê do teatro, eu participei de um festival, e eu lembro de eu ganhar uma medalha de melhor ator coadjuvante, Ó, rapaz. Eu falei: "Putz, que legal, né, que não sei o do quê". nada, né? Aí o pessoal assim: "Pô, vamos continuar?" Eu falo: "Não, o negócio é engenharia". Essa é a segunda vez que eu escolhi uma outra coisa, né. Mas foi no finalzinho ali da engenharia que surgiu a dança pra mim. hum, Surgiu a dança, e novamente eu olhei e falei assim: "Não, isso aqui é só um hobby, é só um passatempo", né. Só meu um negócio é spoiler, hoje eu engenharia. vivo de dança, né. Só um spoiler, hoje eu vivo de dança. Mas eu falei assim: "Não, isso aqui é um passatempo pra mim, não, isso aqui o negócio é seguir com a engenharia". Sim. E eu, nesse meio tempo, segui com a engenharia, escolhi seguir com a engenharia, porém no período que eu me formei, o mercado estava diferente. Não estava igual Ah. quando eu entrei. Ou seja, aquela conta que eu fiz do piso já não estava batendo. Aquele piso já estava mais embaixo, né? Já não tinha vaga para todo mundo, o negócio já ficou um pouco mais escasso. Eu até consegui algumas oportunidades, mas realmente veio, assim, houve um boom, assim, dentro do contexto. Eu tinha mudado da engenharia de produção mecânica para engenharia civil, e houve, assim, uma situação onde houve uma eclosão, sabe, regrediu, assim, o cenário naquele momento. Houve um overflow, muita gente, muita gente, muita gente, de repente formando mais engenheiro do que obra, Você entende? tinha
Mais É, oferta do que em algum demanda. momento pararam de Eu- construir tudo aquilo É, e daí falou, e eu acho que agora? tem algum momento também, pode ter acontecido isso daí também, até com direitos também, né? Porque antigamente todo Sim, mundo, né? eram profissões de elite, daí de É, repente agora Sim. você conhece todo mundo. Eu tenho, né? Tenho um conhecido que é Era médico, advogado, advogado e dentista engenheiro. e engenheiro, É, né? eram as 4 Então, e eu tinha essa expectativa de, pô, eu vou ganhar um dinheiro bom. Tá vendo? Ninguém queria ser cabeleireiro. É. Acho Ah, meu primeiro sonho era ser o Rambo, cara. Meu primeiro sonho era ser o Rambo, né? E aí, o fazendeiro. Fazendeiro era, pô, fazendeiro agora. nunca tive o menor tato com cavalo, com nada, né? E cara, o que que aconteceu? Eu peguei, fui escolhendo a engenharia e a dança era um hobby, assim como surgiu o jiu-jitsu, né? Eu acho que eu levava mais a sério o jiu-jitsu do que a dança, porque eu comecei a ficar com um tempo vago. Eu queria a oportunidade, eu não tinha a oportunidade, eu Uhum. mandava currículo e eu tentava me virar com aquilo que eu tinha. Então houve um momento que eu tentei abrir uma empresa de lava rápido ecológico, Ó, né? Porque lembra ecológico. que teve aquela seca na cantareira, Sim, sim. então a gente precisava reduzir os custos, e daí um amigo meu, que eu tinha conhecido dentro da engenharia, o Pascoal, arquiteto, ele falou, pô, eu tô trabalhando com isso daqui. Vamos colocar energia nisso daqui. E daí, pô, eu trabalhei um tempo com isso. Aí eu comecei a ajudar meu irmão no barzinho. Eu já fazia isso, mas daí Hum. começou a ter uma intensidade um pouco maior. Eu virei músico de bar ali, acompanhando meu irmão e ganhando uma experiência, enfim, tentando fazer tudo o que eu podia fazer. E daí, enfim, segui sem levar muito a sério ainda a questão da dança. Eu levava mais a sério o jiu-jitsu. Cheguei a fazer 2, 3 treinos por dia, assim, né? Minha mãe, A não música apanhou e a em dança casa, era agora paga pra apanhar. a música e a dança era o hobby. Era um hobby. Era um hobby. E daí um amigo meu virou e falou assim, pô, cara, por que que você não dá umas aulas de dança? Isso eu já tinha passado por algumas escolas, né? Eu lembro de um professor meu, Ricardo, meu primeiro professor, ele falou assim, cara, eu dou aula no Carlinhos Jesus. Faz um teste lá, abriu vaga pra bolsita. Imagina, primeiro que eu não danço tudo isso, segundo que o negócio é engenharia. O negócio é engenharia. O negócio é engenharia. Ele chamou 3 vezes, cara. Eu não fui nenhuma das 3. Caramba. E, porém, eu tinha um contexto que é assim, isso eu tenho até hoje. Você virar e falar assim, cara, tô precisando de tal coisa aqui, me ajuda, Aí você aí tá eu lá. vou. Aí ele pegou e virou pra mim e falou assim, cara, eu tô precisando de uma força lá no Carlinhos tal dia, você consegue ir comigo? Eu falei, consigo, pô. Aí eu fui lá, fiquei lá, de repente chegou no final da noite ali das aulas, chegou o rapaz que fazia a monitoria e falou assim, cara, você consegue vir tal dia, tal dia, tal dia? E eu virei bolsista Carlinhos Jesus assim, ó. Ele Ah, achou o jeito eu de te falei, levar, eita, né? cara, né? Ele Do nada. descobriu. Do nada, cara, né? Mas eu ainda estudava, era só porque eu gostava. Aham. Porque seu negócio é engenharia. Porque meu negócio é engenharia. Tá ligado? Meu negócio é engenharia, né? Nesse meio tempo, fui pra Milena, Sim. fiz uma audição na Milena, e daí comecei a, né, aprender outros ritmos, além daqueles que eu já trabalhava, que eu estudava muito bolero, samba, forró. Cheguei na Milena, tive um contato maior com salsa, com Nossa. tango, né? Com samba também. Sim. Mas enfim, daí foi seguindo, chegou uma situação que a vida ficou muito escassa financeiramente. Um amigo meu falou assim: pô, por que você não dá aula de dança? Por que você não dá aula de dança? E por que que você não aluga um carro e vai fazer Uber? Rapaz, O como é que eu negócio é nunca. engenharia, pô. Como assim? Mas Como eu nunca mas pensei como eu nisso. nunca pensei nisso? Porque enquanto eu vou mandando currículo para ser engenheiro, eu vou fazendo outra coisa, né? Eu falei, pô, perfeito. E daí comecei a dar umas aulas de dança, né, no Instituto da Dança, que é uma das escolas que eu dou aula até hoje, e de um amigo meu e tal. E daí, pô, comecei a dar aula ali, daí fui para um outro estúdio e, pô, estudando sempre, daí de repente eu conheci uma galera que eu falei, pô, a galera dança muito. Sabe aquele filme Dirty Dance? Sei. Que de repente a menina entrava num lugar que ela fala assim, pô, essa dança aqui é diferente. Né? Tipo assim, a galera dançava. Pô, né, em um momento eu conheci uma galera que eu falei, putz, dança demais, cara. Aí eu falei assim, não vou ficar dando aula de dança não, porque a galera dança muito. Eu entrei por esse critério, por Dança esse mais que viés. eu, mano. Como dar Dança aula pra... muito mais que eu. A gente Eu tem falei, muito disso, né? a De gente, a gente se se. comparar, falar, não, não é pra mim. Ou... Como é que fala? Não é se negligencia, a gente se sabota. se Eu falei, não, sabota. e sendo que todo mundo precisou começar em algum momento, Sim. cara. Mas eu olhei e falei, não, parei as aulas que eu tava dando e comecei a estudar. Estudar, né? Só estudava dança, fui caindo no gosto da galera e, pô, faz mais uma aula aqui pra me ajudar, mais uma. Daqui a pouco eu tava fazendo dança todos os dias, cara. E era samba. Aí eu já tinha criado uma grande identificação. Eu tinha identificação com forró, com bolero, mas daí eu já tinha sacado que meu negócio era samba.
né? E isso era muito essencial, porque eu ouvia samba dentro de casa desde Eu pequeno. danço tudo, mas no samba eu sou foda. Na moral. Eu falei, não, esse aqui eu gosto mais. Esse aqui eu gosto mais, né? Mas o professor de dança, ele tem que saber um pouco, É né, bom, de é várias bom, áreas, porque tem né? a ver com posicionamento de Sim. mercado, né? Porque eu acho que a arte ela precisa ser Mas sustentável. ninguém é bom em tudo, né, mano? Eu ouvia isso na engenharia também, né? Tinha um chefe meu que era, pô, um É bom a gente prodígio. saber tudo. Você saber tudo, mas você se apresentar como um especialista em tudo é uma questão que potencialmente duvidosa. Complicado. Duvidosa no sentido de escala, tá? Por exemplo, a gente tem a dança de salão como um contexto onde as pessoas dançam diversos ritmos e tá Sim. tudo bem, né? Tudo bem, esse profissional ele é importante, ele desenvolve diversos ritmos, desenvolve, transforma vidas, né? Mas quando chega alguém e fala assim, ó, eu sou especialista em tal coisa, tem a ver com a relação dela com aquela comunidade de uma maneira mais direta. A vivência dela, a essência dela em relação àquilo que ela escuta, que ela realmente gosta, e vocês potencialmente vão perceber que o desenvolvimento dela para tal ritmo é maior do que os demais ritmos que ela dança, Sim. né? Então tem um lance de como se posicionar. Mas até aí eu estava fazendo Uber e dançando, e eu consegui a vaga em algum momento como engenheiro através de uma indicação de um rapaz da dança que fazia dança junto comigo. Pô, legal. Falei, pô, agora Agora vai. vai, A cara, engenharia né? vai decolar. Fui bem recebido e eu acho que eu realmente era um cara interessado. Então, eu gosto de engenharia. Quando eu escolho dança hoje, outro spoiler, parece que eu trabalho com dança. Quando eu escolho dança hoje, não quer dizer que eu não gostava da engenharia. Eu gosto bastante da engenharia, né? Porém, né? À medida que eu fui desenvolvendo e que eu fui fazendo, eu comecei a sentir falta de uma outra coisa, né? Durante esse processo eu tinha dado algumas aulas numa ONG, e eu percebi que quando eu dava aula na ONG, eu mudava vidas. E o meu olhar não era o mesmo para quando eu estava dentro da engenharia. Eu acho que a engenharia também muda vidas, ela Sim, também sim. transforma, né? Mas a forma como eu gostava, ou eu me percebia realmente de uma maneira eficiente, ajudando a transformar vidas, a contribuir com um mundo melhor, parecia ser dentro da sala de aula. Eu tinha digamos que esse lugar da educação me chamava a atenção. Até então você não tinha tido essa percepção. Não tinha. Então eu simplesmente fui trabalhando com engenharia. Nesse meio tempo veio a pandemia, recebi um convite do amigo meu, ele falou, pô, vem morar aqui, passa essa quarentena aqui. Quarentena é 40 dias, né? Foram só Rapaz, quando eu tava dando 8 meses, eu falei 8 assim, meses, rapaz, acho que eu nossa. vou ter que alugar um lugar pra morar. Preciso do meu espaço. Tá demorando demais esse Nossa, e negócio. ele me tratou muito bem, um querido, um amigo meu, o Pet, um irmão. Pet Conhece o Pet? conheço, né? Um Sensacional. fenômeno da dança também. E aí ele estava desenvolvendo também a parceria atual dele, e era tudo um processo. A pandemia ela estava tentando, a gente tentava achar flexibilidades dentro disso, né? E eu, pô, trabalhando como engenheiro, mas tentando estar próximo da arte, vivendo a possibilidade de pensar, e se eu dançar, né? E nesse meio tempo, eu pegava o violão de vez em quando, eu acho que o meu lazer estava dentro disso, né? Que foi onde a gente se conheceu. Deus foi meu patrocinador. Né? Fizemos lives na pandemia. Fizemos muitas Inclusive, lives. fiz muita música na pandemia. Que, aliás, ele é compositor também. E é um exímio compositor, esse rapaz. É um talento. Eu tento achar um jeitinho de falar as coisas que eu quero falar. Então, ele é muito modesto. Não, Mostra um pouquinho, mostra um pouquinho. Você quer falar alguma coisa na música? Pô, ó, eu vou. Você pode falar. Quer mandar algum recado, né? Não é indireta pra ninguém, não, hein? Qual que é a câmera? Né? Não, mas eu lembro de coisas que eu queria falar, por exemplo, sobre a estranheza daquele momento, de estar trancado num espaço, sem saber bem o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo você olha para o céu, você vê a esperança, você tenta entender o que está acontecendo. Isso né? virou música. Virou música. Deixa eu... Por favor. Excuse-moi. Às vezes me vinha esse contexto de eu olhar e achar estranheza, né, daquele momento. O quão essa estranheza, talvez, eu precisava representar e traduzir de alguma forma. Né? Então, pô, todo mundo fechado, dentro do apartamento, às vezes sem ter o que fazer. Né? O tempo lá fora estava aberto, estava tranquilo, né? Ou estava fechado, mas aqui dentro É que na realidade, não para de crescer. Assim, na realidade, parecia que a gente não sabia o que a gente iria encontrar.
Exatamente. Não 40 dias que sabia, virou é. muito mais tempo. Então, tipo assim, o aprisionamento às vezes está dentro da gente mesmo. Então a gente olha e fala assim, pô, o tempo lá fora tá aqui, tá ok, ou pode estar até fechado, mas aqui dentro não para de crescer, Tá se né? expandindo cada dia mais. Exatamente. Então, tipo assim, o nome da música era Lado Bom, para ajudar talvez a enxergar aquilo Lado bom que daquilo tudo, né? daquilo tudo. E daí eu escrevi algo mais ou menos assim, ó. Tá tudo tão estranho nesse apartamento, sem ter o que fazer. Lá fora o tempo passa, só que aqui dentro não para de crescer. O dia tá tão lindo e o firmamento parece namorar. As cores nos seus olhos e meus contratempos não dá pra explicar e nem pra ver. Em meio ao cinza da neblina, a tristeza de um olhar que se perdeu. Em meio ao tédio desse prédio, o firmamento ainda valeu. Então vem sentir todo o calor que eu guardei só pra te dar e te provar que existe ainda um lado bom de se viver, de se encontrar, sorrir, se dar, chorar também, e se aprender que o bom da vida sempre vem pra mim e pra você. Sensacional. Foi essa a Eu não ideia. exagerei. Ele é um bom compositor e também um excelente cantor. Essa música trazia o enredo da situação pra mim, né? E começou a virar uma brincadeira, fazer música, falar sobre música, né? E dentro desse contexto, eu colocava ali na internet, eu fui chamando a atenção de algumas pessoas, não é verdade? E daí eu acho que você consegue falar melhor sobre esse instante também que a Sim, gente sim. teve Na de troca ali. pandemia virou aquela febre de live, né? Então todo mundo não tinha mais nada para fazer na vida, a não ser ou fazer ou assistir live. Assistir. Aí eu, naquela época, tinha feito a transição do corporativo para fotografia. E aí veio a Sim. pandemia. Olha aí, Pau! tudo né? tão estranho, É né? tudo tão estranho. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Aí você foi estudar música, né? Eu fui estudar Sim. sobre captação de som, de áudio e tal. E eu lá, cortando o E cabelo. você lá Sua cortando profissão cabelo. não parou, cara. Ele cortava escondidinho, mas Cortando o cabelo cortava. escondido, Esconde de máscara, entendeu? Um de cada vez. um de cada vez no É, salão. Aí fiz uns testes, chamei uma sobrinha, fiz uns testes, deu certo. Falei, mas... Bom, eu sou apaixonado por música, por instrumento, essa coisa toda. Não tenho essa habilidade toda, mas eu sou apaixonado por música. Aí falei, vou chamar o Renato. Ô Renato, você topa fazer, né, um voz e violão, fazer uma live? Né? Porque eu vi Sim. os vídeos no Instagram, né, Sim, lá sim. no celular, né, É. tal. Não, vamos sim. Ah, legal. Então vamos combinar, tal. Ah, posso chamar um amigo baixista? Ah, pode, né? Ah, posso chamar também um baterista? Pode. Bom, virou uma banda. Sim, o Brasil queria. Virou uma banda brasileira. O Brasil E queria. aí a gente começou a fazer as lives. É, foram 3, cara. Foram lives 3 com sensacionais. QR Code e tudo. É, Extremamente organizado, profissional. Foi uma mais parada. ou menos, porque era tudo tão improvisado. Veja, às vezes cara. a gente tem a tendência a achar que não tá pronto pra fazer alguma coisa e a gente precisa começar. E eu Tá traba- fazendo. eu trabalhando lá quietinho, no silêncio, tudo lá. O cara, William, posso fazer uma live aí e tal, tudo então. assim? Você Exatamente. querendo me derrubar. Aí podia ter Exatamente. chegado Uma a foi no polícia salão. toda, assim. É, uma Foi foi uma- no salão, uma foi no Pô, salão. Foi no salão, sensacional, cara. Foi sensacional. Muito bom, Ou foi bem seja, bacana. a pandemia foi algo extremamente enriquecedor Foi. para mim. Eu estava trabalhando como engenheiro, essas oportunidades eram uma forma também que me despertou para consigo atingir pessoas Sim. através dessa rota e, pô, vamos ver, né, o que vai acontecer. Só que a minha principal função era engenharia. Engenharia. Eu era engenheiro, eu estudei pra isso, né? Exato, eu estudei Eu era, pra isso. eu era bom, né? Eu, pô, me esforçava, pô, né? E daí eu trabalhando com isso, e daí ou começou a haver uma certa flexibilização. O que eu quero dizer com flexibilização, assim, a vacina saiu, Sim. as pessoas começaram a tomar primeira, segunda dose, e o meu enredo com a Anne começou a tomar uma outra forma. Então, aos domingos a gente se encontrava, ensaiava, né, de máscara, olha que doideira, Sim. mas se encontrava, ensaiava, e a gente foi formatando essa ideia. Ela
né, ela manteve algumas aulas dela, porque ela já trabalhava com isso, né, online, e eu comecei a acessar esse link, de alguma forma participar, né, mostrar: "Ó, tô aqui, tamo junto, o projeto tá indo pra frente". E à medida que houve uma flexibilização maior com a chegada da vacina e tudo mais, a gente começou a desenvolver melhor esse roteiro, né. Então, vamos voltar com as aulas de dança. Vamos continuar desenvolvendo esse enredo, né, vamos falar de dança, à medida que as coisas foram ficando mais tranquilas. E eu, tipo aquele personagem do Cacete Planeta, né, eu tô aqui, mas meu negócio eu sou engenheiro, né, e as coisas se construindo aos pouquinhos. Só que eu comecei a vislumbrar a possibilidade de trabalhar com dança numa performance mais alta, sempre samba de gafieira. E aí, cara, eu falei: "Pô", decidi, perdi 22 quilos. Caramba. Né, olhando para essa questão de: "Pô, como é que eu vou me desenvolver mais?", né. As coisas ficaram mais tranquilas e as aulas seguiram e eu, basicamente, eu trabalhava de engenheiro de madrugada, eu trabalhava com uma inteligência bem específica, e ao longo do dia, a partir ali das 2, 3 horas da tarde, eu dava aula de dança e essa questão estava ficando cansativa. E eu ainda olhava de uma maneira, eu acho que calma demais para esse contexto de transição. Eu estava cansado, mas eu estava fazendo o que eu precisava fazer, Sim. né. Até que houve um momento que foi preciso congelar meu contrato com a engenharia. E eu falei: "Rapaz, é agora, O é agora. universo Agora conspirando. eu tô sentindo falta de repente, me dar uma oportunidade. Vida a gente tem uma, cara. Me dá uma oportunidade de trabalhar com aquilo que eu gostaria de trabalhar agora, não que eu não quisesse ter atuado como engenheiro, porque eu gosto disso. Mas será que eu vou passar, eu não vou me arrepender por não ter me dado a oportunidade de me identificar como artista em algum momento?", né, essa foi a grande pergunta. E eu falei: "Pô, vai ser agora". Coloquei energia na dança, no samba de gafieira, e eu lembro que algumas empresas ainda me ligaram e falaram assim: "Não, porque eu tenho uma vaga aqui", eu falei: "Não, não, não quero". É Eu o le inimigo. é, Entendeu? não, não, é. E daí eu falei assim: "Pô, tem uma vaga", eu lembro que teve uma que falou o valor, assim, eu falei: "Rapaz, eu não pedi pra você falar o valor pra mim não". Não faz isso Não, não comigo, faz né? isso comigo não. Por quê? Precisa tornar sustentável um modelo de negócio. Então, pô, a gente sempre ouviu dizer que, pô, trabalhar, viver de De arte arte é algo extremamente complicado no país que a gente é vive, difícil. né. Então, tipo assim, como tornar isso sustentável? Porque eu amo dança, mas eu também não sou hippie, né, Uhum. eu preciso ganhar dinheiro, eu quero prosperar, Sim. eu quero me desenvolver. Então, para isso, eu preciso estar bem fisicamente, né? Eu preciso estudar muito, eu preciso ser um bom locutor, eu preciso entender as diferenças que acontecem de repente dentro de uma sala de aula, para conseguir tornar homogêneo todo aquele enredo, ser um bom formador de comunidade. Tem muita coisa além da dança. Tem. Né? Tem muitos outros aspectos, mas eu falei assim, pô, um deles é técnico, eu preciso me desenvolver cada vez mais Porque tecnicamente. não é só aquela coisa do dançar, né, Sim, tem todo um envolvimento sim. também das pessoas, relacionamento com as pessoas, Sim, com comunidade, comunidade, né. comunicação. Então, por exemplo, as pessoas precisam olhar e falar assim: "Pô, esse E cara", esse momento foi o momento que você virou a eu chave, virei a então. chave, eu virei a chave, eu falei assim: "Cara, eu vou colocar toda a energia aqui, com uma exceção". Tá. Eu falei assim: "Tô com medo". Aluguei um carro, fui trabalhar de Uber de novo. Falei assim: "Nas horas vagas eu faço Mas Uber". mas o medo também faz parte do negócio. É princípio ativo da coragem. É. Eu sempre falo isso. "Ah, eu sou corajoso", por quê? Porque eu tenho medo. Ariano. Se Aí, ó. tiver com medo, vai com medo mesmo. Então, Mais fácil, mas é. É, faça. o medo, né, isso todo mundo passa pela fase do medo, principalmente quando você vai falar de mudança, né, de carreira. Eu também tive muito medo, né, É, eu Sim, mas vejo chega uma bastante. hora que, Eu cara, vejo. ou você vai, ou você vai ser uma pessoa infeliz. sim, sim. Vai ser difícil? Vai ser, ou é difícil? É difícil, Mas mas eu se você vejo não que tem for, bastante gente que não tem medo não. E vai, Tem, só só vai, vai. né. assim, você tem os Porém, kamikaze, né. se É, você só vai sem um determinado planejamento, você pode ser é, inconsequente, em vez de corajoso, fala: "Rapaz, isso daí não vai dar certo". né. Mas me Entendeu? diz uma Mas coisa, vai. a sua família, como que eles receberam Eu essa eu mudança, assim? eu acho que num primeiro momento, É eu um susto. alimentei internamente a ideia de que eu tinha que ser talvez o provedor, o salvador, né. Uhum. E eu olhei e falei assim: "Minha mãe me ajuda mais que eu me ajudo minha mãe, cara, não", né. Pô, e minha família nunca
Nunca te exigiu isso ou aquilo, Nunca, né? nunca. Era só um contexto de construção. Eu olhava e falava assim: "Não, beleza, eu vou ter um carro", né. "Não, beleza, tipo, eu vou ter um computador, né, Uhum. vamos construir isso, vamos fazer isso". Então essa força motriz era muito vindo desse contexto familiar. Então quando eu falei assim: "Olha, eu vou tentar fazer isso". "É, filho, Algum testa". momento você se sentiu meio frustrado por achar que a parte da engenharia também não deu certo? Eu acho que antes de eu entrar na engenharia. Quando eu me vi na primeira situação que eu falei assim: "Caramba, eu estudei tanto", porque o primeiro curso foi integrado, foi tecnologia do concreto e engenharia civil. E eu falei assim: "Caraca, eu não consigo a oportunidade". Só que foi também a partir daí que eu fiz um curso complementar, né, era um curso de matemática para quem já tinha uma formação na área, então eu acabei tirando a licenciatura em matemática também e fui trabalhar numa ONG. Que foi o que depois me fez pensar assim: "Quando eu estou numa sala de aula eu me sinto bem". Eu me sinto confortável. Mas eu acho que o instante de você virar e falar assim: "Pô, minha expectativa era essa, era ganhar esse piso aqui, e agora eu não tô conseguindo nem oportunidade". É E eu me frustrante. esforcei, sabe, eu olhava e falava assim: "Eu Se deixei de dedique fazer se algo?". dediquei para Você isso, né? começa você começa a Sim, se questionar, né, "Será que eu exato. "Será não que eu me sou ruim? dediquei? Eu Será que eu sou sou ruim? ruim, não me Será que eu sou ruim?", dediquei, o né. E suficiente?" eu questionava isso, eu precisava provar para mim mesmo que eu conseguia. Então quando eu consegui a oportunidade como engenheiro, eu falei assim: "Eu consegui". Eu consegui e eu dava muito valor para isso. Mas tem muito aquela parada, assim, que pra gente parece mostrar que a gente é bom, a gente tem que ter o sucesso, A gente tem que ter. entendeu? E quando não vem o sucesso, é aquele negócio que fica na nossa cabeça: "Putz, será que eu sou bom pra isso? Será que eu tô Sim, no lugar certo, mano?" exato. E eu olhava e eu falava assim: "Pô", eu estava acho que eu sempre tive essa bênção na vida, assim, de estar sempre do lado de pessoas boas. Boas, bons incentivadores. Então, pô, minha irmã, meu irmão, acho que são os principais, agentes, né, para que eu seja o que eu sou hoje, Uhum. dentro do que eu considero sucesso, que é relativo. Às vezes eu chego, eu brinco, falo assim: "Como é que você tá? Tá tudo bem? Tranquilo? Sossegado? Bem-sucedido?". Aí a pessoa fala: "Bem-sucedido", eu falei assim: "Acordou com saúde?". Aí a pessoa falava: "Sim", eu falei: "Então você tá Então tá bem bem-sucedido". sucedido, né. Sucesso é relativo. Sim. E esse lance de dar aula, você me fez lembrar, que era uma coisa que eu nunca pensei na vida, era dar aula, né. Me Sim, formei em contabilidade, fiz pós, isso, aquilo, mas não pensava em dar aulas. Até que um dia, né, eu em vez de fazer Uber, né, sim, eu fui dar aula, né. sim. Eu estava numa situação muito complicada, né, financeiramente. Falei: "Ah", aí um amigo falou: "Olha, tem uma vaga na escola ali para professor, você não quer dar aula?" Eu falei: "Mas eu nunca dei aula". Ele falou: "Ah, não, vai lá, tal". E eu comecei a dar aula. Cara, virei uma chave também que eu nunca tinha passado pela minha cabeça. E é essa transformação que você fala. Quando eu Sim. entrei a primeira vez numa sala de aula, a primeira vez não, porque a primeira vez deu pânico. Até hoje eu não sei o que que eu falei. Gostaram da aula, mas eu não lembro uma palavra do que eu disse, né, de tanto Sim, nervoso e tal. sim. Mas depois eu percebi que quando eu passava daquela porta, era outro mundo para mim. Eu era outra pessoa ali. Parece eu não eu é até uma questão aqui. Eu sentia, e eu não sei se você compartilha, eu sentia que tinha um porquê. Ou seja, eu tinha realmente um porquê me dedicar àquela construção quando eu estava na sala de Sim, aula. Eu realmente tinha a função, o objetivo de fazer aquelas pessoas se interessarem, primeiro se prestarem atenção, interessar, se interessar e depois entender o quanto aquilo era importante na construção, o quanto aquilo exatamente. somava. Então eu tinha um esforço muito genuíno. Então, tipo assim, você tá cansado, mas eu vou fazer. Então, tipo assim, eu não achava. Eu acho que quando você tem uma função talvez mais corporativa, pode ser que em algum momento você se sinta um pouco preguiçoso. Você Sim. adianta o serviço um pouquinho aqui para descansar um É, pouquinho depois. Não, eu tinha um afinco, eu trabalhava com afinco, com o mesmo hiperfoco que eu tinha, porque eu tinha vários hiperfocos, desde criança. Eu olhava e realmente ficava imerso. Eu decorei um álbum de raça de cachorro, cara. Por quê? Não sei. Ah, decorei um monte de característica de signo. Por quê? Essa eu sei, mas tá, né? Mas tipo, Você é de câncer, né? eu sou de câncer. Áries e Leão, entendeu? Tem uma geminiana aqui atrás. Pô, beleza, entendeu? E eu não vou esquecer disso nunca mais. Eu nem é. sei como que eu faço isso. Mas é uma brincadeira. Tudo por conta do Cavaleiro do Zodíaco, gente. Tudo por conta do Cavaleiro do Zodíaco. Mas enfim, marcou uma geração, hein?
Marcou uma geração. Mas o contexto era, tipo assim, eu tinha o mesmo hiperfoco em desenvolver aquilo. Quando eu me vi numa sala dando aula de samba de gafieira, que era algo com... Eu me identifico. Uhum. Eu me identifico. Eu olho e falo assim, cara, eu gosto desse ritmo. Eu acho que é mais do que gostar. Existe Coisa que tá... algo que me movimenta, que me coloca em movimento em volta desse ritmo de uma maneira que é muito bonita. Eu preciso, de alguma forma, tentar expandir isso, mostrar isso para as pessoas. Da mesma maneira como eu quero que isso seja sustentável, tá? Sim, Né? claro. A gente precisa ganhar dinheiro. E como é que eu faço? Pô, eu estudo, eu vou me desenvolver, né? Eu tenho que entender quais são as carências, quais são as construções positivas em volta da comunidade do samba de gafieira, para eu conseguir falar com essa comunidade. Não adianta você virar e falar assim, opa, agora eu dou aula de samba, viu? Uhum. Não é bem assim. Quantos anos você tá na dança? Assim, vivendo da dança? Vivendo da dança tem 3 anos, somente da dança. Tem 3 anos. Você E conseguiu dentro de um processo é, ainda. É. mas assim, eu sei que, né, meu, não é de uma hora para outra, tal, tudo que você vai Sim. conseguir. Mas hoje você conseguiu atingir, assim, financeiramente, Sim. próximo do que você ganha como engenheiro? Uma boa pergunta. Na verdade, eu sou um autônomo, né? Mas eu acho que em algum momento eu consegui me posicionar como especialista do samba de gafieira. Eu tenho uma parceira que é incrível, né? E a gente faz um trabalho juntos que tem um potencial enorme. E cada vez se vincula com mais pessoas, com mais oportunidades, com outros grandes dançarinos. E isso, de alguma forma, vai ser traduzido também em sucesso, também dentro de uma linha financeira. Então, houveram meses que eu ganhei mais do que eu ganhava como engenheiro. E houveram aqueles meses, que aquele trabalho, aquela fábula da formiguinha e da cigarra, né? Sim. Pô, guarda um pouquinho aqui, porque você sabe que janeiro ali, todo mundo vai sair de férias, né? Você tem que ter essa visão de Todo mundo. mundo que trabalha por conta, que empreende, Precisa saber precisa disso. saber Mas eu disso. consegui, a gente conseguiu ter Uma, esse da, uma sucesso. das coisas que a pandemia ensinou para todo mundo, né? Que quem guarda tem Quem guarda e tem. amanhã pode ser que não existe mais, Exatamente, entendeu? né? Mas guardar é muito importante, né? Exatamente. E daí, por exemplo, eu mesmo, eu sou um cara que eu me considero mão aberta, justamente em função, talvez, de alguns acessos que eu não tive. Meu primeiro salário, cara, que eu era um repositor na casa de ração, eu lembro que eu comprei uma Negresco. Entende? E não é porque eu não podia ter uma Negresco, mas é porque o que estava ao alcance era ter uma outra bolacha. Então Uhum. você gastar ali 2,20 numa ligado? Negresco. Tá ligado, viado? Caraca! Irmão, né? 2,20. Estourei. Aqui eu não vou parcelar, não. Nas Toma... notas. Vou pagar à vista. Pô, vai ser com as notas, né? Exato aqui, ó. Toma aqui, entendeu? Eu deixo Aí. isso aqui com a minha mãe. Você tem Né? troco pra 50? Aí, me vê 2. Né? Mas, tipo assim, eu acho que eu alcancei esse lugar. Lógico, ainda é uma batalha diária. Sim. Né? Tipo E assim, o mercado da arte, né? ele É flutua. Né? Eu costumo dar um exemplo que é assim: imagina que você pinta quadros. E você pode pegar esses quadros e expor num pano bem bonito na Paulista. E você vai atingir milhares de pessoas. Mas quem foi na Paulista não foi para comprar quadro. E pode ser que a pessoa se interesse e fale: lindo o seu trabalho, vou te seguir no Instagram, porque eu não tenho como levar esse quadro. Quanto custa? R$ 75. realmente não é para mim, pelo menos por Realmente não é enquanto. para mim. Né? Ou então, como é que você vai fazer para me entregar agora? E daí você começa a ter que lidar com outro processo de venda, que é uma logística de entrega. Uhum. É diferente de você pegar o seu mesmo quadro e expor numa galeria de artes, que vai atingir um público que, de repente, pô, eu Tá lá pra acordei, isso. eu entendo que eu preciso, para esse lugar, que para esse meu cenário de trabalho, eu preciso ter um ambiente calmo. E tá faltando alguma coisa que eu posso buscar na arte como solução para esse ambiente tranquilo. Então, ou alguém falou para ela de alguma galeria, ou essa pessoa pesquisa alguma galeria, vai até você, e essa pessoa ela está disposta a pagar pelo valor da tua arte. Ela compreende a arte de uma outra maneira. Então, depende de como você vai também se posicionar no mercado. Né? A dança, ela foi elitizada por muito tempo. Muito. Né? A não ser que viesse de um outro contexto, de uma outra construção. Quando eu estava lá no Grajaú, se você falasse para mim direto assim, imagina alguém dançando samba. Eu ia pensar assim, samba no pé. Uhum. Aí fala assim, não, mas dançando samba junto. Eu falo, pagodinho. Aí fala, não, um outro tipo de samba junto, samba rock, pô.
Entende? Não, um outro tipo de samba. Eu falei, não sei. Até que eu entendi, porque a primeira aula que eu fiz foi de samba de gafieira, por acaso, né? Que é uma história que a gente conta daqui a pouco. Mas foi de samba de gafieira. E daí eu olhei e falei assim, cara, dá pra dançar aquilo que eu ouço desde pequeno. Desde pequeno eu tô me relacionando com isso, eu gosto Com o disso, ritmo, e você gosta, mexe com você. eu não sabia que podia dançar. A gafieira é uma dança bonita, dança malandreada também, né? É, rapaz. E daí você vai descobrindo que, tipo assim, você não tem que pintar um arquétipo. Você já é. Ou você não é. Então você potencializa aquilo que de fato você é e que se relaciona com a tua identidade. E essa construção toda em volta do samba, eu entendo que ela não vem a partir do momento que eu comecei a dançar. Ela vem de berço pra mim. Eu Aí- só consegui correlacionar em algum momento. Aí foi a hora que você virou o engenheiro do samba. Eita, rapaz! Ah. Hoje, pô, eu uso muitos contextos relacionados, por exemplo, à biomecânica, dentro de uma explicação. Eu até brinco outro dia, a gente foi dar uma aula e daí a aluna chegou e falou assim, é porque eu quero resolver algo muito específico, era algo extremamente refinado. Eu falei assim, aqui a gente é o martelinho de ouro do samba. Né? Por quê? Porque a gente realmente se especializou. Sim. Né? E você tem bons casais que fazem isso aqui em São Paulo, não são muitos, né? Mas São Paulo entrou na rota do samba de gafieira de uma maneira muito positiva. Né? E isso é importante. Compreendendo toda a questão, por exemplo, do sucesso, a gente acabou de voltar de uma turnê, que foi algo muito legal. Né? Então eu tive a Ótimo. oportunidade de conhecer lugares, pessoas, ter um intercâmbio cultural muito grande e ser, inclusive, valorizado por aquilo que eu estava trazendo comigo. Que além do conhecimento em samba de gafieira, meio da minha parceira, tinha a ver com a nossa brasilidade. Porque quem mora fora, muitas vezes se Onde vocês distancia. foram? Onde A vocês gente foram? nós fizemos 5 países, 5 países e Ó. 7 cidades. A gente foi pra Europa, fizemos Suíça, França, Alemanha, Portugal e Itália, né. Sensacional. Então, quer dizer, isso de alguma forma Você foi pra Disney? não fui. Que Ainda não, ainda não. Ainda Disney é não, on- cara, Disney é ainda onde que é? é, pô, cara, tem essa história. Parece que tem uma em Paris também, né, cara? E eu descobri Eu sei que o Disney é na Flórida. na Não, mas eu Orlando. Não, não- exatamente. Isso foi uma das situações onde eu me senti deslocado na vida. Que eu olhei e falei assim, pô, beleza, eu tô aqui num lugar, né? Eu já tinha uma certa liberdade de conversa com as pessoas e eu não conseguia me conectar com ninguém. Era um lugar muito chique, cara. E daí eu parei numa situação assim, pô, né? Trocar uma ideia com a galera. A galera falou assim, Vou pô, mostrar não, pra porque eles que eu sei agora. vou mostrar que eu sei alguma coisa, vou me integrar com essa conversa. E várias conversas rolando, eu não entendia nada. Criptomoeda, essas coisas. Eu falava assim, eita, rapaz, mundo é que, esse, né, né? que eu tô falando aqui no meio dessa situação? Ou seja, melhor ficar quieto. É. Né? Ó a malandragem, melhor ficar quieto. Vou esperar o melhor momento. Vou esperar o melhor momento. Aí alguém falou assim, por que quando eu tive na Disney, eu falei, pô, Disney é legal, né? Fica na Flórida. A pessoa, não, quando eu fui em Paris. Tem Disney em Paris? Tem Disney em Paris, cara? Até Né? então, Se bobear, eu acho que tem até no Japão, não sei. Né? Mas, pô, cara, é na minha cabeça, você entende? Então, vou ter que conversar Faz- com a minha mulher, meu, que ela tem vontade de ir pra Disney, agora eu preciso saber que país que é agora, velho. Qual que E é, até cara? então, primeiro, os Estados Unidos, eu fiquei sabendo hoje. Fala que tem uma em Osasco. em Osasco. Entendeu? Vou falar de Santa Catarina. Né? Santa Vai falar com o Catarina. Beto Carreiro. Exatamente, É exatamente. aqui, amor. Pode É mudar o isso, nome, né? cara. Pô, mas, pô, a gente tem coisa no nosso país boa pra cara. E daí você nota quando rola isso. Quando você percebe o pessoal de fora valorizando a tua arte. Você fala, caraca, que legal, cara. Que vivência A arte lá fora é interessante. muito melhor, muito mais valorizada, né? Eu acho que ela é benquista, ela se concentra em comunidades. Pô, eu dei aula de samba em Berlim, cara. Caramba. Pô, é interessante demais. Aí fui para Munique, passamos em Paris, tem uma comunidade muito boa em Paris, uma comunidade muito boa, muito grande em Lyon. A gente esteve em Genebra, na Suíça, Sensacional. passamos por Milão. Então, cara, a quantidade de troca que você Sei, consegue meu, ter, talvez como engenheiro você ia ter que juntar eu não umas ia moedas. conseguir. Eu Tá não ia ligado? conseguir. Ou talvez eu fosse, tipo assim, fui lá conhecer. Você ficou quantos dias? 5 dias em Portugal e voltei. Parece que eu cheguei mais próximo de um lugar de alcance, né? Eu cheguei através do samba de gafieira, com a minha parceira, Sim. né? Com o nosso projeto, Anne e Renatinho, do que através da engenharia. E não que eu não pudesse ter sucesso. Talvez o sucesso na engenharia tivesse uma outra característica. Dentro do campo da engenharia, eu acredito que eu ia ficar nesse lugar, low profile, né? Mas, tipo assim, recebendo um dinheiro que
que poderia Você sustentar ia ali a minha atingir construção ali, daquilo que eu queria fazer, uma casa, um carro. Não que eu não possa atingir isso através do samba, só que eu preciso de uma outra estratégia de mercado. Eu preciso de uma outra forma de lidar. Então, quando eu falo assim, eu trabalho com arte, nesse caso, eu preciso evidenciar, preciso chegar e falar assim, ó, gente, estou fazendo, né? Só que ninguém vê a base do iceberg, né? Então teve gente que já chegou e falou assim, nossa, vocês foram para a Europa, que legal, que bacana. Pô, você tá dançando bem, né? Daí eu falo assim, quando eu fui para a Europa, eu já tava dançando bem. Porque você sabe, é importante Sim. você saber, né? Lógico que não é repelir um É, elogio. mas ele teve que ver, né? Mas ele teve que ver, entende? Ou seja, o teu alcance, ele é importante quando você trabalha com arte. Hoje eu tenho a oportunidade, né, de conseguir lidar, cara, e isso é muito legal, de conviver com os meus ídolos muitas vezes. Vídeo que eu via na internet, eu falava assim, pô, esse Cara casal 10. aqui, pô, esse outro, pô, como é que esse cara faz, como é que essa menina faz aqui, não sei o quê, entende? E daí, de repente, eu saía ali, pegar meu celular e ter uma mensagem. E aí, irmão, como é que você tá? E é justamente eu assistia vídeo dessas pessoas, né. Então, por exemplo, um grande amigo meu que é o Pet, que eu morei com ele durante a pandemia, cara, a gente tem uma história, assim, muito bacana, porque em algum momento durante a pandemia a gente falou assim: "Imagina chegar num lugar que quando você estiver num canto do mundo eu vou estar no outro. Se você estiver ali, eu tô lá". Justamente porque a gente tem uma missão de levar, de ajudar a espalhar a Representando, né? cultura do samba de gafieira. E ele faz isso junto com a parceira dele, eu faço isso junto com a minha parceira. E daí, esse ano, dentro de um contexto de realização, houve a situação assim, pô, eu tô no Japão. Eu falei, caraca, eu tô na Suíça, cara. Muito legal, Caramba. muito legal. E era A só um gente, papo, né? e era só um papo, ou a gente dividir o mesmo evento. Sabe, a gente ser convidado para estar no mesmo evento dentro do corpo de professores, junto com os melhores. Então a gente olha e fala assim, pô, isso aqui é sucesso. Sim. É sucesso também, né, e é tudo uma construção. Eu fico feliz demais, cara, de viver disso, de trabalhar o samba de gafieira, né, de Tem conversar com as pessoas sobre samba de eu não vou gafieira. É muito lembrar além de dança, é muito além de dança. eu não vou lembrar o nome do escritor, mas é um dos livros que ele escreveu, "O sucesso é ser feliz". Exato. E a felicidade, ela é relativa. Sim, Felicidade que para um pode ser muito dinheiro, pode ser muito acesso através do dinheiro, não que o dinheiro não seja importante, ele também traz acesso, sim. né, mas pra uma outra pessoa é só ter saúde, é estar em paz, né. Pra mim, além de tudo isso, pô, falar de samba, você quer ver eu estar feliz, cara, é a gente tá batendo papo sobre samba, é ter esse alcance aqui. Olha que bacana, né, lá da pandemia, daí rolou essa situação. E eu acho que uma das coisas que chamou a atenção foi eu falando lá no Instagram Foi. sobre samba, Aham. né, que pegaram, mandaram umas perguntas muito boas e eu comecei a responder exatamente sobre samba. E daí eu falei: "Pô, veio essa oportunidade", né. Pra eu estar aqui, por exemplo, a minha parceira tá dando aula. A gente não faz nada sozinho, Sim, gente. sim. A gente não faz nada sozinho. Então tudo isso é uma construção. Quando eu olho e falo assim: "Pô, bacana", ó, não vou me emocionar não, hein. Né, mas quando eu olho e falo assim: "É, pra eu estar aqui tem uma senhorinha lá que tá ansiosa esperando pra ver esse episódio aqui", entende? Que ela já "Ai, como é que faz aqui pra seguir no YouTube?", Uhum. né. Teve meu primeiro professor, Sensacional. todo mundo que participou dessa construção, teve o cara que insistiu para eu ir no Carlinhos de Jesus, teve quem me deu aula de graça, tem os alunos que acreditam na Não gente, que foi do acreditam nada, no né, mano? nosso trabalho. Exatamente, o iceberg, ele é muito grande. E você Não. conseguir olhar e falar assim: "É, o ápice é eu E Mas, conseguir falar e com esse é mas todo o pior mundo". de tudo, é Sim. amanhã ou depois alguém olhar e falar, puta, deu sorte, hein, mano. Deu sorte. pura Perdi sorte, 22 né? quilos. Mas um dos nossos objetivos com esse podcast é dar voz a pessoas como você, que fazem essa transição, que estão lutando pela arte, que estão contribuindo para a evolução da arte brasileira, né? E ajudando Sim, pessoas, curando pessoas, resgatando pessoas. sim. Porque, A dança, cara, eu costumo falar assim, a dança é um modelo de comunicação. sim, O samba por si só, cara, tem uma linguagem que traz muita brasilidade, sabe. É uma cultura, né, É mano? uma cultura, cara, é uma vamos tocar Cultura, cultura. é um uma... samba? Hã? Vamos tocar um Vamos pouquinho tocar de um samba? samba? Vamos tocar um Ah, samba. Tem já tem que tem um que não dá para tem dançar, vamos uma tocar um tem um Pô, samba. cadê meu pandeiro, mano? Ô, mano. deixa eu me organizar aqui, deixa eu me organizar aqui. É, Tem um samba, cara, que eu lembro muito dele, cara, às vezes até em situações difíceis.
que eu olho, porque a gente balança. Tem hora que balança. Porra, e Você como, meu amigo? né, Na e hora que você aí pensa: "Olha, aquela conta ali vai chegar". exatamente. Daí você precisa olhar para a situação e falar assim: "Pô, às vezes você precisa de um conselho, você precisa de alguma coisa que te ajude a pegar". E tem um samba que a melodia dele fala muito comigo, que é assim, ó. Laia, laia, ê, lararaia, laia, 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 malandro. Olha, eu ando querendo falar com você. Você tá sabendo que o Zeca morreu por conta de intrigas que teve com a lei. Malandro, olha, eu sei que você nem se liga no fato. Uma conversa. Por ser capoeira, moleque mulato, perdido no mundo, morrendo de amor, malandro. Sou eu quem te falo em nome daquela que lá na passarela é porta-estandarte, e lá na favela tem nome de flor, malandro. Agora só peço que tomes cuidado, as coisas não andam tão bem pro seu lado. Assim você mata a rosinha de dor. Laia, 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 ê, rararaia, laia, 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 laia. Como não gostar de samba, né? Pô, sou suspeito pra falar. Nossa, sensacional. Em cima de toda essa trajetória, Sim. todo esse contexto que a gente está conversando hoje, se for para você dar até um recado para quem também está começando agora, que também tem também esse impasse, né, de vai, não vai, o que eu faço, entendeu? Tá em cima do muro, o que você falaria? Cara, é até interessante você perguntar isso, que eu tava vindo pra cá e, pô, um amigo meu, que ele também já foi aluno nosso, ele engenheiro, Engenheiro. e daí ele foi demitido da empresa e ele falou assim: "Cara, eu queria conversar com você, porque eu gostaria de fazer uma transição para a área da dança". Olha que Olha que interessante. interessante. E aí eu tive o cuidado de virar e falar assim: "Cara, vamos, acho que é legal a gente se encontrar, almoçar, que eu tenho bastante coisa para falar, no sentido de uma distribuição de ideia que eu acho que é bem mais ampla do que um áudio que eu possa mandar no WhatsApp". Mas, eu penso, eu, Renato, que me considero um cara corajoso, eu penso que a gente tem que viver aquilo que a gente sente que nasceu para viver. Ah, se der errado, pô, se der errado você viveu. Começa de novo. Começa de novo, reorganiza, entende? Se organize, se possível, né? As coisas também não são tão simples. Você chegar e falar assim, pô, agora parou, Não né? é Agora eu vou bem fazer tal outra coisa. Entenda que existe Momento. um momento, algo que precisa ser traçado, que precisa ser organizado, planejado. planejado, né? Que o teu propósito precisa estar claro na tua cabeça, né? Porque senão você pode se frustrar basicamente por aquela tua escolha não ser sustentável. Sim. E a responsabilidade ainda vai ser sua. Sim. Né? Quase uma questão de terapia, ainda vai ser sua. Sim. Como é que você pode fazer para criar uma situação sustentável em função do teu sonho? Pô, cara, toda hora é hora. Todo tempo é tempo. Tem gente que enriqueceu, por exemplo, depois de 60 anos. Eu acho que é o caso do cara do KFC, por exemplo. Né? Não sei. Então, eu acho que com a construção que eu tenho, com a minha visão de mundo, né, que eu acho que é uma visão que veio da quebrada, mas que ao mesmo tempo acessou muita gente, né, ou seja, que mergulhou em diversos mundos do modo geral, eu penso que sempre é tempo para a gente fazer aquilo que a gente realmente quer fazer.
Agora, saiba o que você realmente quer fazer. Eu acho que esta é a parte mais difícil, né? É, É a pessoa saber exatamente o que ela quer exato. fazer. É quase que eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, ainda a gente carrega aquilo que eu tinha falado no começo, que a gente não Sim, pode errar. a gente não pode errar, né? Eu nem sei se estava aberta essa parte, mas é isso. É. A gente não pode errar, né? Então a gente tem isso de uma maneira muito firme. Então, o que vai te custar se você errar? Ah, eu vou ter que recomeçar de novo. Você tem tempo para recomeçar de novo? Ok, todo tempo é tempo, mas tudo bem, você está ciente que se você quiser mudar a rota novamente, que você vai precisar reorganizar, porque, tipo assim, um recomeço não necessariamente é do zero, né? Tipo assim, as coisas já, o tempo tá andando, tá correndo o tempo inteiro. A gente fica cada vez mais experiente, né? E eu acho que Vinícius de Moraes disse isso, que a gente mal nasce e começa a morrer. É a grande verdade, né? Exato. Então, tipo assim, pô, a gente tem que pegar e colocar energia, foco, construção em relação àquilo que a gente faz, em relação àquilo que a gente ama, né? Hoje eu vivo de samba de gafieira, eu sou muito feliz por isso, por essa construção. Tenho muitas histórias em volta desse roteiro, Com certeza. né? Tem muita coisa boa para compartilhar com as pessoas, e enquanto eu achar que eu tenho coisas boas para compartilhar e potencial para transformar vidas através do samba de gafieira, enquanto eu achar que o samba tá comigo, e eu acho que ele não vai me abandonar, não, né? Difícil, hein? É Tá no sangue difícil, já. difícil, 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 difícil. Pô, eu vou dançar, eu vou cantar, eu vou bater palma, eu vou chorar ouvindo samba, eu vou dar um conselho ouvindo samba, né? Porque, enfim, é parte do que eu sou. Então eu negar tudo isso foi só uma ponte. Durante todas as vezes que eu também me identifiquei como engenheiro, isso foi importante. Nada daquilo foi Também mentira. fez parte da sua construção, né? E ainda é. Só que o contexto é, tudo isso foi ponte para eu chegar onde eu tô. Inclusive, tipo assim, eu tenho amigos que eu olho e falo assim, não, cara, o cara ele não tem, ele nunca teve dúvida. A menina nunca teve dúvida sobre o caminho. Eu acho isso bonito, Eu acho isso sensacional. né? Mas é Porque muito eu legal a acho que gente se descobrir no caminho eu também. nasci com todas as dúvidas. É, Porque exato, eu né? sempre fiquei procurando. Uma vez eu me perguntei, mas qual é o meu dom? Cara, eu faço muita coisa, às vezes até totalmente diversa da outra. Sim, Mas fala assim, ah, você tem um dom. Se eu tenho algum dom, eu ainda não sei. Exceto, talvez, dar aula, que é uma coisa que eu me identifiquei muito. sim, sim. Então, quando eu estava lá no corporativo, meu maior prazer era ensinar as pessoas a fazer as coisas, era fazer com que elas entendessem determinados assuntos ou determinada tarefa, né? O mesmo em relação à fotografia, por exemplo, minha esposa aprendeu a fotografar comigo, eu ensinei, É Falou que plural, ela, né? É ele plural. falou que ela fotografa melhor que ele ainda. Rapaz, hoje já está dando Fez show. certo. você ensinou bem. Você ensinou bem, certo. você ensinou bem. O fato de você ensinar É. não quer dizer que você tem que ser o melhor, Gente, né? ensinar é uma honra, É que todo gente. mundo acha que o professor que é o bom, né? E nem sempre é assim. Às vezes o Então, aluno vai ensinar o professor. cara, mas você aprende o Aprende tempo o Às tempo vezes todo. não. inteiro. Pô, eu já dei aula hoje para pessoas que me deram aula. Olha que legal. Né? E com a maior humildade. Com a Sim. maior humildade. Às vezes a gente aprende com aquele aluno, pô, é a primeira aula dele. E ele fala, como se fosse isso daqui, né? Aí você pega o gancho. Você mesmo nunca tinha relacionado, É como né? se fosse daqui assim, mas isso também, eu acho que é algo a ser desenvolvido. Se você tem esse olhar bonito para a vida, Uhum. né, de que todo momento é momento, cara, as coisas se organizam de uma outra maneira. Eu já aprendi muita coisa com servente de pedreiro. Soluções que eu estava procurando dentro da engenharia, de repente o cara falava assim, mas se você fizer assim, doutor? Eu falava assim, pô, legal. E eu fazia questão de dar o crédito, cara. Sim, isso é Porque o justo é dar o importante. crédito. É. Pô, tem um rapaz aqui falou isso aqui assim, e se a gente fizer assim? Vamos estudar a viabilidade disso? Né? E até hoje eu olho para essa questão, eu acho que ensinar é quase um estado de espírito, sabe? Se você tá preenchido com esse espírito de, pô, beleza, vamos lá, vamos fazer, porque isso é importante. E Mas- transformador, né? E transformador, dança transforma vidas, Mas cara. quem olha assim pra ele, assim, meu, esse cara tão doce, calmo, Tão canceriana. canceriano, entendeu? Ninguém vê que ele adora dobrar uma roupa
com gente dentro, né, velho? Na hora que eu colhei a orelha do cara, na hora que eu cheguei ali, esse cara é perigoso, mano. Eu costumo dizer que é de dançar forró. É de dançar forró. É de dançar forró, Não, cara. interessante que é uma orelha só, né? É uma orelha só, depois eu aprendi. Eu saí. Eu falei, não, cara, tô apanhando demais. Tô apanhando demais, cara. Antes de pegar outra orelha, você falou, não, deixa Não, eu eu falei assim, não, mas pô, eu gostava uma também. orelha só. Gostava, é que agora, tipo assim, como minha escolha é dança, Aham. eu já fico meio assim, vou fazer um treino ali de jiu-jitsu, machuco o pé, e aí, como é que eu ganho dinheiro? Olha como tudo tem um viés, Não, né? É mas preciso isso pensar. que é interessante. A gente pode gostar de muitas coisas Sim, diferentes, né? sim, O jiu-jitsu, a música, a dança, a engenharia, né? sim, Como eu gosto de fotografia, eu passei 30 anos no corporativo trabalhando com contabilidade e finanças. É uma coisa que eu gosto sim, também, sim. né? Assim como eu, sei lá, eu gosto de tanta coisa que às vezes eu até me perco, né? É importante ser Mas, multidisciplinar, na minha visão. Eu sim, acho que você saber um pouquinho de cada coisa, cara, não vai te fazer mal, não. não Agora, faz, não tipo faz. assim, pô, beleza, esse aqui é o caminho que eu escolhi, ok. Ainda se mantém atento. Eu participei agora, faz 2 semanas, de um festival em Uberaba. E, pô, cara, tinha outros cursos ali, assim, sempre que eu podia, eu já tava ali com a Sim. orelhinha, assim, opa, o que ele tá falando aqui, ó, que interessante, cara, a forma como se pensa, como se constrói a partir E tem de uma muita outra coisa, né, visão. pra Tem gente muita coisa, cara. aprender, se Pô, eu interessar. vou fazer o que eu tiver que fazer. Tanto que no meu Instagram tá assim, ó, funcionário do samba. Funcionário do samba. Funcionário do samba, pô. Né? Vamos que vamos pra cima. E eu devo isso a muita gente, cara. Como é que eu não posso retribuir? Sim. Né? Então, pô, eu não tá nesse lugar sozinho, entende? Tipo assim, pô, eu faço questão de evidenciar, tipo assim, minha parceira de dança, a Anne, cara, tipo assim, teria muita coisa que eu não teria conquistado, eu não teria noção se eu não tivesse aprendido através dos olhos dela. Olha o link. Sim. Lembra aquele lance de, pô, você vê o que o outro passou, o que o outro viveu, e você tenta entender. E através dela e através de outros dançarinos, que eu tive a oportunidade de conviver, e fala assim, ó, tenta por esse caminho aqui. Você fala, ok. Né? Então, tipo assim, eu acho que eu sou um dos caras que tem mais mestres espalhados por aí do que tudo, cara. E eu sou extremamente grato a cada um deles, assim, e de Sensacional. formas diferentes, a cada aluno de forma diferente, e extremamente grato ao samba, assim. Mas Eu entendo que eu sou um agente cultural, além de professor. Olha quantos campos dentro do Uhum. samba de gafieira. Eu entendo a importância da minha marca, junto com a minha parceira, para desenvolver além de pessoas, desenvolver o cenário. Então, quando se falava em samba de gafieira, a princípio só falava do Rio. Por quê? Porque é oriundo de lá. É a Aí origem. você, quando alguém vira e fala assim, nossa, eu não sabia que tinha samba de gafieira, de repente, desse nível em São Paulo. Eu fico até feliz. Mas já Opa! aconteceu muito de chegarem pra mim e falar assim, e é você é de difer- onde do Rio? e é diferente. E é diferente a dança, né? Ou não? Eu acho que nós temos diferenças culturais. Então, por exemplo, eu já ouvi de dançarinos do Rio dizendo assim, cara, eu melhorei muito meu sistema de aula quando eu tive que ir para São Paulo. Porque o paulista ele é mais desconfiado, ele é mais metódico. Se você for ver, até a relação geográfica influencia na forma como a gente se comporta. Então, o Rio, ele é muito, a cidade do Rio de Janeiro é muito menor do que a cidade de São Paulo, que é uma das Sim. maiores do mundo. Então, por exemplo, se eu penso assim, pô, eu sou lá do Grajaú, né? Pô, às vezes o meu enredo de vida, meu roteiro de vida vai ali até a Zona Oeste, Pinheiros e volta. Eu não conheço Goianazes. Por quê? Porque é muito Muito distante, distante. né? Então, por exemplo, o Rio é cercado de morro. Então, tipo assim, e tudo muito próximo, muito compacto, né? A realidade de quem tem muito dinheiro e a realidade de quem tem pouco. Aqui em São Paulo, isso existe, mas está dividido de uma outra maneira. Você entra em regiões que você fala assim, tá, você pode ter uma casa mais humilde aqui, mas você passa 2 quarteirões, você tem casas gigantes, né? E é para periferia foi quem não podia, né? Por contextos até históricos, né? Vai se dissipando, né? Houve uma limpeza, ou uma tentativa de limpeza cultural, de Sim. embranquecimento de todas as culturas, sendo que nós somos um dos povos mais miscigenados do mundo. Então você conseguir olhar e falar assim, pô, parada é essa aqui, cara. Trabalho com samba de gafieira, isso aqui precisa ser respeitado. Eu faço parte dessa cultura. Eu samba no pé também. Pô, eu faço meu corre. E aí, eu não quero O atrapalhar o samba teu, pra não. trás, não, né? Eu não sei. Rapaz. Vamos que o samba não pode parar. É. Então, tipo assim, é colocar energia pra frente. Pô, você tem um baile? Pô,
tem o baile aqui, né? Tem outro baile ali, ó, tem tal projeto acontecendo. Pô, vamos somar, né? É lógico, tipo assim, você lida com situações que você não vai ter necessariamente isso de volta. Mas eu não tô fazendo esperando que Não. uma outra pessoa É. me reconheça, mas que o cenário se amplie. Então, às vezes, a gente tem um final de semana que você tem 3 bailes de samba de gafieira, por exemplo, com banda ao vivo. Vou dançar Em todos. locais diferentes ainda. Vou dançar todos? Às vezes não, mas eu tenho que estar lá. Alguém tem que me ver. Quantas vezes eu já não olhei e falei assim, não, eu tô aqui porque eu apoio o projeto, Sim. como manifestação cultural. Só que para muita gente pode ser demagogia, para mim não. Para mim eu tô ali porque, ó, isso aqui é importante, né? E isso é importante, ou seja, se relacionar com a cultura do samba de gafieira. Pô, eu fico feliz de poder falar com a comunidade e a comunidade falar comigo de volta. Porque, como eu disse, não é só você levantar a mão e falar, gente, eu vou fazer um baile aqui. As pessoas querem, É. né? É diferente quando você faz parte da cultura, né? E você tem muita história em volta disso. Ó, E tem como se posicionar e tem como... Se posicionar. ó, eu sinto. Eu sinto que nós já se falamos deixar- bastante. A gente vai ficar mais umas 2 ou 3 horas aqui. É, Ainda eu acho- mais para quem tem ideia para trocar. É. Só ele falou praticamente, né? Pô, gente. Não deu nem pra gente perguntar É. nada. O que é o samba pra vocês? você O que quer- é o samba Ó, pra você quer- vocês? Peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se tem Você alguma quer per- pergunta você quer aqui para perguntar? fazer. Cara, eu acho que não tem não, viu? Olha, Você só Coitado. parou e falou assim, ó, começa. Pô, beleza, que não sei o quê. Ah, tem. Pô, tem aquilo. A gente sempre começa e a gente termina. que termina. Entende? Eu entrei no samba sem querer, pô. No samba de gafieira. Sem querer. É o que eu falo. dançarina. Por exemplo, essa é uma história relevante. Né? Pô, eu tava num desses processos de sou engenheiro, né? Eu tava ali terminando a faculdade e eu fui pra academia porque eu queria emagrecer. E eu fazia todos os ritmos possíveis. Pump, jump, fight, afromix junto com as senhorinhas, fazia musculação, corria na esteira. Pô, foi um momento insano, né? De muita imersão. Você não é um cara que tem foco, né? Imagina. Nossa, cara, não, eu e a Milena, então você faz assim, né? Mas, pô, o que que aconteceu? Eu via que o pessoal fazia coreografia. Fazia coreografia e eu falava assim, pô, essas coreografias aí estão avançadas, passinho de axé, passinho de... Eu olhava, não consigo acompanhar. Mas eu queria fazer uma aula dessa, mas essa aí eu vou atrapalhar os outros, né? E daí teve uma vez que eu passei e tinha um professor explicando devagarzinho, assim, um monte de gente atrás dele, e ele explicando devagarzinho, ah, pô, dois pra lá, dois pra cá. Eu falei, essa eu consigo. É meu. É minha vez. Essa eu consegui, essa é a minha vez. E daí eu peguei e fui, né? E falei assim, pô, legal, tô aqui acompanhando e tal, vai pra cá, vai pra lá. Ele falou assim, eu vou pedir pros homens irem pra um lado, pras mulheres irem pro outro. Eu falei, ainda vai ter uma dinâmica dentro dessa coreografia. Pô, muito legal, muito bacana. Então a gente deve fazer de um jeito, elas devem fazer de outro. E quando ele terminou de explicar, ele virou e falou assim, agora pode convidar uma conduzida pra dançar junto com você. Aí eu falei, rapaz, tô numa aula de dança de salão, ó. Só que eu já era um pouquinho mais desenrolado. E daí na academia, né, porque não é um ambiente direcionado especificamente para dança. É um ambiente que as pessoas estão indo lá para complemento, né? malhar e pode ser um caminho ali de contato com a dança. Então eu percebia que as meninas mais confiantes, elas estavam na frente. E que mais atrás estavam as pessoas que estavam menos confiantes. Então, pô, eu fui um dos primeiros. Na hora que ele falou assim, pode ir lá, né, convidar alguém para dançar, eu fui um dos primeiros. Saí, cara. Pum. Né? Passei por todas as meninas confiantes na frente. Chamei uma moça que tava lá no fundo, ela, eu não sei dançar. Eu falei, não importa não, fica tranquilo. Fica tranquila que eu também não sei não. Relaxa. Deixa lá, deixa, tá tudo bem, né? E aí foi minha primeira aula, era uma aula de samba de gafieira. O que que aconteceu, né? Eu falei, foi sem querer. Sempre, né, o enredo do samba de gafieira, ou da dança, de um modo geral, é composto mais por mulheres, por conduzidas, do que condutores. Sim. Isso não necessariamente tem a ver com gênero, mas tem mais com, né, pessoas que se permitem conduzir do que pessoas que se permitem ser condutoras. E daí o professor falava assim, ó, tinha que fazer um rodízio. Tem as meninas que ficaram, né, que nessa última dança não dançaram, né, eu vou pedir para vocês trocarem, né, busca alguém que não dançou. E daí eu olhei assim, cara, tinha 3 meninas de um lado e tinha uma menina do outro, assim, na ponta. Era minha primeira aula de dança, eu falei assim, pô, eu vou ali convidar, vou ali nas 3, né?
mais chance delas quererem dançar comigo. A outra que tá ali não Provavelmente não vai vai. rolar. Vou tomar Né? um E toco. parecia muito confiante a menina também. Aí eu peguei, cara, e fui lá onde estavam as 3 meninas, né? Eu falei, pô, dá licença, quer dançar comigo? A menina, não, já parei por hoje. E ela me olhava de uma maneira atravessada, assim, sabe? Como quem tá olhando pra mim, mas não tá, tava olhando pra alguma coisa além de mim. E daí eu falei, caraca, cara, tô na aula de dança, tomei um não na aula de dança, cara. Foda. Aí eu peguei, chamei, virei pra segunda menina, e o professor reforçando, ó as meninas que não dançou. Virei pra segunda menina, falei, vamos, você quer dançar comigo? Ela, ai, não, obrigada, já parei por hoje. Eu falei, rapaz. Aí, Você foi na terceira ainda? ela não deixou eu perguntar, não. Não esperou? Ela já fez Boa. assim, já parei por hoje. E daí, e o professor reforçando, né, as meninas que não dançou. Na hora que eu virei, assim, que eu falei, pô, tá bom, obrigado. Que eu tava saindo, eu percebi para quem elas estavam olhando. Que era um cara muito forte, cara. Né, com shape em dia, e o cara tava vindo na direção delas. E eu dei de frente com o cara. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, fica tranquilo, não precisa ir ali não, que elas já pararam por hoje. Queimou o filme. E as meninas me olharam assim, eu falei... Você que falou. Não foi eu. Aí eu pensei, já tomei 3 não, o que tem que tomar o quarto, né? E aí, cara, eu cheguei lá na outra menina e falei assim, ó, você quer dançar comigo? É minha primeira aula, não sei dançar, você quer dançar comigo? E tá tudo bem se você não quiser. Aí a menina, não, bora, vamos. Eu falei, rapaz, uma menina confiante. Né? Ok. Eu falei, tranquilo. Primeiro movimento que eu fiz, eu enfiei o dedinho dentro do olho dela. Como assim? Como? Gente, falta espaço para explicar aqui exatamente como, né? Mas eu também não lembro direito. Eu lembro que eu fiz um movimento de samba chamado Desencontro e Foi acho que, realmente um enfim, o desencontro. swing do samba, né, me pegou. E depois, só por curiosidade, né? Essa menina que eu enfiei o dedo dentro do olhinho dela, né? Eu casei com ela, cara. Como assim? Depois a gente veio a ter um relacionamento, a gente namorou, casou. Tá vendo? O Caramba! relacionamento deles começou na agressão. Tá ligado? Não deu certo. Mas é uma história que eu olho e falo assim, Cara, comecei a dançar assim, cara. E daí, ou seja, eu tinha tudo pra dizer não Aham. pra aquilo, pra aquela cultura, de virar Pra e falar assim, parar. gente, não é. Ou seja, Não é minha tava falando praia. sobre dom, né? Não, eu não tenho dom pra isso. Não tenho dom pra nunca que eu vou isso. conseguir. Corta pra hoje. Entende por quê? Porque o meu perfil era esse. Não, cara, eu vou melhorar isso aí, cara. Como é que pode? Como é que pode? Tô vendo o cara ali fazer. Ele tem 2 pernas, eu também, eu vou fazer, pô. Uma das coisas que eu aprendi na pandemia. Eu sou capaz, como todos nós somos, de aprender qualquer coisa. Sim. Porque eu aprendi muita coisa que eu jamais imaginei fazer. Eu aprendi na pandemia. Eu acho que tem a ver com pra onde a gente direciona a energia, né? Exatamente. Cara, você vê, tô eu aí hoje, corta, gente, agora já não é mais spoiler, tô eu aqui, vivendo de dança, né? Vivendo do isso aí. samba de gafieira, funcionário do samba. O funcionário do samba. Funcionário Renatinho do S.A., samba. funcionário do samba. Isso. E para encerrar essa noite maravilhosa que nós tivemos aqui, agradecer, Renato, por tudo que você trouxe de conhecimento, de informação e essa energia que você trouxe do samba, da música, da Boa. dança, essa sua contribuição aqui para o nosso podcast. Você tinha falado que vocês, né, de alguma pergunta, mas eu não vou fazer a pergunta para ele, não. Vou fazer para vocês. Vocês já se inscreveram no nosso canal, gente? Se inscreva lá no nosso canal. Entra no nosso Instagram também. É só apertar aquele seguir. É fácil assim. E Entre agora, lá. a propaganda, o jabazinho do Pô, Renatinho S.A. cara, Então, pô. Renatinho, Veja, eu fala tenho meu aí. Instagram, né, @renatinho.s.a, mas a gente tem o nosso Instagram profissional, que tem todo o nosso portfólio ali, que é um canal de comunicação importante para tanto levar, né, aquilo que a gente faz, quanto para ser esse meio de campo em relação a todo mundo que queira fazer e entender o samba de gafieira, né? E o nosso Instagram é @Anne e Renatinho. Anne escrito assim, A-N de navio I, Anne e Renatinho. Renatinho não tem dúvida, Renatinho sou eu. Quando entra lá a primeira vez, tem aquele pontinho azul. É só Só clicar em seguir,
né? Que você vai estar ali em contato direto com a gente. Com E olha, samba de gafieira. isso é extremamente importante para quem é artista, para quem vive, né, do modo geral, da sua arte, do modo geral. Sim. Eu acho que é importante frisar que esse tipo de apoio, às vezes a gente vai fazer uma demo, né, uma demonstração nas aulas, as pessoas pegam e falam assim, poxa, elas começam a sentar, porque estão ali há 2 horas fazendo aula de dança, eu falo, não, gente, vem para perto. Vem para perto. Que energia movimenta o artista. Então, pô, isso é importante. Então, segue a gente, Anne e Renatinho, lá também tem a minha página, a página da Anne, a gente pode indicar lugares para dançar, podemos indicar nossos serviços, claro, mas também outros amigos que trabalham com samba de gafieira, isso é muito, muito importante E para sem para mim. contar excelentes conteúdos que vocês colocam lá, Sim. de aulas, de passos. Sim, dá trabalho, viu, gente? Dá Dá bastante trabalho. Sempre a Anne vira para mim e fala, porque aqui, olha, deu trabalho Uma editar, fábrica, uma né? fábrica do samba. É a fábrica do samba. Aproveita agora, que na hora que ele estiver na dança dos famosos, entendeu? Aí ele vai escolher quem que pode entrar lá. Que se tiver muito cheio, não tem nem como aceitar mais, velho. Não, pô, cara, Deus te ouça, Deus te ouça. Vai chegar. Gente, eu queria só aproveitar o espaço também para agradecer vocês, para agradecer o projeto. Eu acho que é importante a gente falar de tudo que a gente está falando, projetar mudanças, transições, né? E eu sei que é um conteúdo que ajuda e atinge bastante gente. Então, como ele já falou, segue, ativa o sininho. Ativa o sininho aqui embaixo também, ó. Sempre que tiver novos conteúdos vai chegar para você, né? Muito obrigado, é uma honra para mim poder estar aqui conversando com vocês, falando de samba, falando de todo esse enredo que enfim, que faz parte da minha vida. E sigam lá, Anne e Renatinho. É isso aí. E é essa coisa, né? Vive de quê, faz o quê? Então a gente vive de muita coisa, a gente faz muita coisa. A gente vive. E é isso que nos faz felizes, né? Isso com que certeza. faz as nossas vidas Com certeza. diferentes. Com certeza. E para encerrar, tem que tocar de novo. Eita, Para encerrar, nós. mais uma só. Eita, nós. Pra gente fechar com chave de ouro. Você com essa mania sensual de sentir e me olhar. Você com esse teu jeito contagiante, amor. Fiel e sutil de lutar. Não sei não, assim você acaba me conquistando. Não sei não, assim eu acabo me entregando. Não sei não, assim você acaba me conquistando. Não sei não, assim eu acabo me entregando. Ai, 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 pois está fazendo 1 ano e meio, amor, que eu estive por aqui, sem jeito, desconfiado, quase calado. Quando fui bem recebido e desejado por você, mas nunca como eu poderia esquecer, amor. Ai, 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 se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim. Ai, 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 se naquele dia você foi tudo e fez de mim um anjo. Ai, 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 se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim. Ai, 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 se naquele dia você foi tudo e fez de mim um anjo. Não sei não, assim você acaba me conquistando. Não sei não, assim eu acabo me entregando. Não sei não, assim você acaba me conquistando. Não sei não, assim eu acabo me entregando. E vi pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Eu quero ir pro céu, pro
Bruxelas, Bruxelas. Eu quero ir vir pro Bruxelas, ir vir Bruxelas. Obrigado, gente.